Quem é você? Na realidade, você sabe quem é você? Ou melhor dito, quem fomos? E não me refiro a alguns anos atrás. Refiro-me a quem fomos antes de nascer. Há muitos sinais para isso, desde sonhos, medos inexplicáveis, até o sentimento de não pertencermos a esta época ou a este país. Mesmo que pareça incrível, há muitas histórias por aí que asseguram que se reencarnaram ou que lembram de vidas passadas. Conte-me, você já sentiu algo relacionado a isso? Deixe-me saber nos comentários. E sem mais nada a dizer, começamos! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Iris Goulart e sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Por aqui eu conto relatos de lendas urbanas, relatos sobre o paranormal, todo tipo de coisa estranha que eu encontro na internet eu trago para contar aqui para vocês. Se você se identifica com o tema, já se inscreve aqui no canal e seja muito bem-vindo. Vamos começar então a primeira história de hoje. Meu filho. Quando eu tinha apenas 5 anos, minha mãe estava grávida. Tenho lembranças borrosas sobre isso. Lembro de acariciar o estômago da minha mãe enquanto ela estava deitada. Dizem que eu cantava ao meu irmão a canção Pequeno Amor. Quase todo o tempo a cantava. E quando meu irmão nasceu, não parava de acariciá-lo e cantar-lhe essa canção. Seu nome era Abraão, mas lembro que numa noite, melhor dito, numa manhã cedo, despertei pelos gritos altos que vinham dos meus pais. Como lhes repito, eu tinha apenas 5 anos e não sabia o que estava acontecendo. Fomos ao hospital no meio da noite e vi como meus pais estavam desesperados e minha mãe chorava. Ao chegar ao hospital e passar toda uma noite lá, nos deram a notícia de que meu irmão, meu pequeno irmão, havia morrido de morte súbita. Fizeram seu velório, ainda me lembro do seu caixão, branco e muito pequeno. Me despedi dele e pouco a pouco fui esquecendo do meu irmão. Claro que íamos visitá-lo e deixar-lhes flores, mas conforme crescia, já não íamos com tanta frequência, talvez uma vez por ano. Quando completei 20 anos, minha esposa engravidou e ao ver meu filho recém-nascido, me veio à mente a lembrança do meu irmão. Em homenagem a ele, dei ao meu filho o mesmo nome, Abraão. Conforme o tempo passava, notei que meu filho era muito inteligente. Com menos de 1 ano, começou a falar. Algumas palavras não eram tão entendíveis, mas a maioria sim. Em seu primeiro aniversário, fizemos uma reunião familiar e convidamos minha mãe, meu pai e outros familiares. Para ficar claro, não houve bebidas alcoólicas, certo? Na festa tivemos uma conversa sobre como estávamos e coisas do tipo. Lembro que meu filho estava com minha mãe no seu colo. Já estava sonolento. Foi assim que minha mãe o levou para o seu quarto. Ficou lá alguns minutos até que ele acordou. Minha mãe saiu correndo, pálida, muito pálida. Estava com a pressão muito baixa. Eu a atendi, lhe ajudei. Quando ela se recuperou, pediu para conversar comigo em particular. Fomos para o quarto do meu filho, que ainda estava dormindo. Ela me contou que ele havia falado do meu irmão que havia morrido. Eu disse que não tinha tocado no assunto com ele nunca, nem com ninguém da casa. As palavras da minha mãe foram que, ao estar dormindo, Abraão começou a falar, dizendo que amava muito e que gostaria de viver para ser seu filho. Minha mãe ficou confusa com o que ele disse e lhe disse que também o amava, que o amava como se fosse seu filho. Mas Abraão lhe disse que não, que ele gostaria de ter vivido em vez de morrer. Você está vivo, meu amor, foram as palavras da minha mãe. Mas meu filho disse, não, vovó, eu morri bebê. Minha mãe ficou gelada, chorando e lembrando de seu filho.
Foi aí que saiu impactada. Sinceramente, eu não acreditava. Pensava que ela estava mentindo, mas não disse nada. Poderia ser um trauma devido ao que viveu. Ou pelo menos isso eu pensei. Até que meu filho, prestes a dormir, me disse que era um bom irmão. Eu fiquei chocado e um arrepio percorreu o meu corpo. Questionando, o perguntei: por que dizia isso? Mas ele não respondeu. Mas isso me deixou pensando muito. Agora que ele tem 5 anos, pergunto-lhe se lembra de coisas ou pelo menos das palavras que me disse alguma vez, mas ele diz que não lembra de nada. E se lembra dessas conversas. Olá, Iris, saudações, e espero não ser o único a passar por isso. Meu nome é Daniel e tive um acidente muito estranho no transporte público. Estava sentado no ônibus quando uma senhora bastante velha se sentou ao meu lado. Pude notar que ela estava me olhando e que nem sequer se escondia, nem sequer disfarçava, né? Ela se virava, depois voltava a me olhar por alguns minutos e depois virava de novo. Assim seguia, até que eu virei minha cabeça para dizer a ela por que me olhava tanto. Ela me pediu desculpas e me disse que eu era idêntico ao namorado que teve aos 14 anos. Eu fiquei tão surpresa e perguntei mais sobre seu namorado. Ela me disse que era idêntico, até nos sinais. Perguntei mais sobre seu namorado e ela me contou sobre os gostos que ele tinha. E, surpreendentemente, tinha os mesmos gostos que eu. Fiquei tão chocado querendo saber mais sobre seu namorado, mas já tinha que descer. Levantei-me do meu assento e disse: até mais, Laura. Não sei nem por que disse isso. Ela nunca tinha me mencionado seu nome. Apenas sorriu. Fiquei pensando no que tinha dito e o motorista me disse que logo chegaria à minha parada. Não sei nem por que disse esse nome, mas foi um acidente muito interessante que contarei aos meus filhos. Obrigado por me ouvir. Nossa, que interessante, gente. Eu acredito nessas histórias. Meu Deus. Eu acredito, olha, vidas passadas. Eu queria muito saber qual foi a minha. O que eu fiz em uma vida passada. Vou tomar água que eu tô com sede. Minha garganta tá seca. O próximo relato é a guerra. Meu nome é Marcelo, vivo na cidade do México e atualmente tenho 50 anos. Ao longo da minha vida, sempre tive um sonho muito estranho. Um sonho inquietante, com uma guerra. Tudo começou aos 10 anos. Esses sonhos se tornaram cada vez mais frequentes, talvez 2 vezes por semana. Eu podia sentir e escutar claramente disparos, gritos, motores de veículos armados e pesados. É como se me lembrasse de um filme, pois sempre sonho em uma trincheira disparando para outros soldados. Posso sentir o medo, o vento, o pó entrando nos meus olhos, tudo detalhadamente. Aos 15 anos, o sonho se tornou muito mais claro. Eu podia escutar como meus companheiros me falavam em um idioma totalmente diferente, o qual eu desconhecia, mas entendia perfeitamente. Cabe mencionar que eu não falo nenhum outro idioma além do espanhol. Nessas idades, o sonho se tornou diário, mas terminava aí. Quando completei 50 anos, ao que parece, outro fragmento se desbloqueou nesse sonho. Sempre era o mesmo: disparos, sons, o idioma. No entanto, pude ver como se aproximava um avião e deixava cair algo sobre nós. No sonho, eu corria, mas a explosão foi tão forte que me atingiu antes de o sonho terminar. Só consigo me ver sem uma perna e com um tubo atravessando o meu peito. Depois fica tudo escuro. Nossa. Ai, Jesus. Hidrofobia. Vamos ver que relato é esse. Meu filho, quando era pequeno, o levei a um balneário. Ele, por razões estranhas, sempre teve medo de água. E isso mesmo sem sequer
vivíamos perto do mar. Só o via na televisão, e isso lhe causava um terror inexplicável. Ele chorava e dizia que se assustava ao ver a água. Foi por isso que decidi levá-lo a este lugar, para que perdesse o medo, mas ele, obviamente, se recusava. Quando chegamos na piscina pequena, a qual aqui chamaremos de chapoteadero, ele nem sequer quis tocar na água e nos disse algo que nos deixou atônitos. Mencionou que não queria morrer afogado de novo. Minha esposa e eu ouvimos, perguntamos por que ele dizia isso, e ele nos disse que antes era um senhor e que tinha morrido na água. Meu Deus. Babá. O nome do relato é a Babá. Trabalho como babá nos Estados Unidos, cuidando de uma menina de 2 anos e de um menino de 5. Minha patroa, em uma ocasião, me contou que tinha uma irmã que morreu em um acidente de carro. Ou seja, a menina não conheceu a tia dela. E em uma ocasião que fiquei sozinha com os meninos, estávamos olhando um álbum de lembranças. Ela me contava quem eram, pois sua mãe lhes contava sobre essas pessoas. Estávamos olhando quando passamos por uma fotografia. Era uma menina, muito jovem, e a menina soltou algumas palavras. Que bonita, me vejo nesta foto. Gostava muito deste vestido. Eu sorri algo confusa e também seu irmão, ficamos ambos confusos. Ela só me lançou um sorriso inocente. Fechei o álbum e disse que era suficiente. Mandei-os dormir. E às 10, quando chegaram seus pais, peguei o álbum e mostrei a foto para a patroa. Ela me disse que era a irmã que tinha morrido. Comentei sobre o vestido, que era muito bonito, e ela só me disse que sim, que esse vestido era o favorito da sua irmã. Um arrepio percorreu todo o meu corpo e não pude dizer nada sobre o que sua filha havia mencionado, pois, na melhor das hipóteses, me chamaria de louca, né? Bem, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa um like, me ajuda aqui a crescer, que eu estou começando por aqui, preciso de likes, preciso de inscritos. Se inscreva aqui nesse canal. Compartilha com aquele amigo medroso, mas que adora uma história de terror, ou aquela sua amiga que acredita em reencarnação, em vidas passadas. Manda esse vídeo para ela, que ela com certeza vai gostar, ou um parente, um amigo, tá bom? É isso, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, fui!